Shalom a todos, estamos mais uma vez aqui hoje, reunidos, eu, Kelvin José, com o Luiz Cláudio Zimmermann, né? Com o Márcio Cezepanik, que está nos ajudando aqui na transmissão, nós três reunidos, para conversarmos sobre a Parashá Vayera, que quer dizer quando Adonai, o próprio Yahvé, né? Adonai apareceu a Abraão. E essa porção, portanto, é a quarta porção do estudo anual da Torá, sempre na perspectiva messiânica, sempre na perspectiva profética, que analisa a profecia, que analisa os salmos, que analisa os livros poéticos que dizem respeito a essa mesma porção, que falam e comentam a respeito dessa mesma porção, e especialmente a sua conclusão na Brit Hadashah, especialmente nos evangelhos e também nas cartas dos apóstolos. Disse Adonai: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Está aqui, já começou o serviço sacerdotal dele. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Uau! Uma nação sacerdotal para demais nações. E ele ordenando, né? Ele passando a bênção, né? O shalom para outras, né? Aquilo é muito poderoso. Não, poderoso. Esse versículo... Luiz, você vai ser uma nação. Você vai ser a futura Israel. E você vai abençoar as demais nações. As 70 nações que eram homologadas na época lá, vão ser abençoadas por você. Mas eu te escolhi, aqui vem a especificação, para que você ordene a sua casa. Isso. Primeira casa. E seus filhos? Isso. A partir da casa. Né? Uau. Isso é tremendo. Então vamos em frente aqui. Ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho de Adonai e pratiquem a justiça e o juízo. Isso aqui nós temos que recortar, justiça e juízo. Para que Adonai faça vir sobre Abraão que tem falado a seu respeito. Disse mais Adonai: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. Bom, aqui muita coisa. Então, temos que ter uma resolução sobre o nosso sacerdócio, especialmente quando as circunstâncias à nossa volta estão ameaçadas. Então, quando ele viu a iminência da destruição de Sodoma, que ele começou a se ocupar das orações, da intercessão, né? Dessa negociação com o próprio Deus. Intercessão é isso, né? Isso. Quando a gente começa a negociar com ele sobre um veredito. Isso. Eu penso assim que esses momentos de crise, eles nos tornam duas coisas. Ou nós nos tornamos sacerdotes e nós olhamos o que está acontecendo e avançamos nessa situação, ou nós retrocedemos. Abraão tinha essa outra opção de retroceder e ficar. Ele escolheu, o problema é dele, ele vai aprender com isso. Entende? Daí, aí não ia mostrar o que o versículo 19 do capítulo 18 de Gênesis estava falando. Sim. Que ele se tornaria um homem grande. Né? Então, nessas situações de crise, quando a crise vem, é que tem que se levantar sacerdotes. Exatamente. Entende? Então, assim, o que precisamos de hoje em nossas casas? Sacerdotes. Que se colocam na posição, que enfrentam uma situação precária. Todos nós estamos passando por situações complicadas, difíceis. Né? A própria nação nossa do Brasil aqui está passando uma situação muito difícil economicamente, politicamente. Ainda há muita coisa a ser desenvolvida, mas é nesse momento de crise, o que nós falamos semana passada sobre o caos, que era Gênesis 1, quando existe o caos, né, tem que haver uma palavra. Quando existe um caos, deve se levantar um sacerdócio. Né? Então, quando se levanta um sacerdócio, nesse contexto, esse sacerdócio está totalmente apto para trazer uma palavra de direção. Exatamente. De mudar de mudar um veredito. Isso. Então, assim, o sacerdócio hoje que temos buscado, né, que todos nós estamos buscando isso em nós, dentro de nós, tem a ver com posição e tem a ver com uma conduta pessoal, uma conduta espiritual, uma conduta social, como que nós estamos nos colocando, né? Exatamente. Por isso que nós, muitas vezes,
muitas das vezes nós colocamos pessoas, falando sobre o governo, colocamos pessoas no governo achando que as leis delas, pessoais, vai mudar. Não, deve-se ser um sacerdote nesse lugar. Exato. Com a palavra Exatamente. nisso, com entendimento nisso, Exatamente. um homem de Deus, né? Exato. Não uma pessoa que fale em nome de Deus e nem uma pessoa que se diga cristã no sentido abrangente do termo, ou católico, Que ou tinha protestante, jeito de ou cristão, né? Não pode ser. Ou um trijeito, Isso. ou uma linguagem e tal. Não é isso. Não, mas uma pessoa preparada, com um espírito sacerdotal, uma mente sacerdotal. Né? Então vem a palavra de Adonai, a fim de que Abraão, né, eu levantei, a fim de que lhe ordene a sua casa, a fim de que guardem o caminho do Eterno e pratiquem a justiça e o juízo. Então aqui, caminho do Eterno. Amém. Caminhos do Eterno. Eu gostaria de fazer uma referência aqui. Okay. Então, Salmo 2:12, eu acho que é interessante a gente dar uma olhadinha rapidamente, porque fala sobre esse caminho do Eterno. Salmo 2:12 diz assim. Diz assim. Verso 1 e 2 faz aqui um anúncio a respeito do reino do ungido, do Messias. Verso 2: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra Adonai e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Não queremos nada com esse Messias aí, não queremos nada com esse ungido, não queremos nada mais com Adonai. Daí pula lá para o verso 12: beijai o filho, para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Então aqui o salmista está dizendo: beijai o filho, servi Adonai, beijai o filho, para que ele não se irrite e vocês não venham a perecer no caminho. Uau. Como é que nós vamos romper com Adonai? Assim? Vamos romper com o Messias, vamos romper com o ungido? Não é possível. Né? Vamos perecer pelo caminho. Então, João 14:6, eu estou fazendo aqui uma Brit Hadashah, estou fazendo aqui um serviço, prestando um serviço especialmente para Israel, para os não messiânicos, que diz assim, uma reflexão importante, narrada pelo evangelista João, capítulo 14, verso 6. Verso 2 traz mais assim uma reflexão, assim, a importância sobre o contexto. Nas palavras de Yeshua, o filho de José, o filho de Davi, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Eu estou preparando um lugar para que vocês saibam o caminho para onde eu vou. E Yeshua falando para os Talmidim dele, para a equipe de treinamento dele, para a equipe de serviço dele, para que vocês conheçam o caminho para onde eu vou. Verso 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber então o caminho? Respondeu-lhe Yeshua: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, Yahvé, Adonai, El Shaddai, o El Shaddai revelado a Abraão, é o Pai de Yeshua. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês tivessem me conhecido, conheceriam também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, quem conhece o Pai, conhece o Filho. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. E aqui Yeshua está falando: mas eu, tão somente eu, sou o caminho que leva ao Pai. Pode ser que você tenha servido a Deus assim há muitos anos, que você sirva a Deus há muito tempo, mas você precisa conhecê-lo como Pai. E para conhecê-lo como Pai, só através do caminho. O caminho é Yeshua. Então, ordene a sua casa, Luiz, ordene a sua casa, Márcio, ordene a sua casa, Kelvin, para que todos que virão após vocês guardem o caminho do Eterno. Então temos que ter essa resolução. E a fim também de que pratiquem a justiça e o juízo. Então esses elementos aqui trazem uma importância muito, muito grande para nós. Salmo 97:2 diz que as bases do trono de Adonai são duas. As bases do trono de Adonai, Salmo 97 diz, são duas. A saber, justiça
ou juízo. Alguma tradução fala retidão. Juízo ou retidão são sinônimos. Justiça ou juízo. Ou Deus opera a justiça ou Deus opera juízo. Ah, Deus vem reinar no Brasil. Queremos trazer o seu trono para cá. Venha reinar aqui sobre o Principado do Brasil, sobre o Principado de Brasília, sobre o Principado de Washington, o Principado de Jerusalém. Eu vou. Meu trono vai ser arrastado. Mas o meu trono vai com justiça e juízo. O meu reino vai se manifestar. Ou com juízo ou com justiça. Né? Então isso é importante para nós. Jeremias 23, 5, fazendo uma raftará aqui importante, Jeremias traz uma profundidade maior assim, a respeito da justiça e do juízo. Capítulo 23, verso 5. Eis que vem dias, diz Adonai, em que levantarei a Davi um renovo justo. Né? Temos falado sobre isso. Yeshua é o renovo de Davi. Isso. É o rebento de Davi. Né? Davi é o renovo justo. Renovo. E rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Opa! Então esse renovo, que nós sabemos que é o Messias, que já nos veio uma vez, e virá uma segunda vez trazendo um reino terreno, agora sim definitivamente terreno, que é o reino milenar, que são novos céus e uma nova terra, trazendo o reino consigo, e nós reinaremos com ele num reino de sacerdotes. Então ele virá com um reino de juízo e justiça. Muito bom. Há uma relação aqui importante, Luiz, entre clamor e medida de pecado. Okay. Descerei para ver se esse clamor corresponde exatamente com essa medida de pecado. Então, quer dizer, há uma questão, uma lei de proporcionalidade aqui. Clamor é como se fosse um aplicativo. O clamor e a realidade de iniquidade. E a realidade de medida de pecado. Então, essa relação é muito importante. Descerei e verei se de fato o clamor corresponde à medida de pecado. Então, é bom a gente compreender que existe uma medida limite de iniquidade. Para o indivíduo, para a pessoa, para a família, para o casal, para os relacionamentos, para as relações todas quaisqueres, para tudo existe uma medida de erro. Para tudo existe uma medida de erro. Para o seu ofício, para o seu trabalho, para a sua conduta, para a sua relação com os pais, para tudo existe uma medida de erro ou de acerto. E essa medida não pode chegar no seu patamar, porque senão virá uma intervenção. Então é disso que Adonai está falando aqui. Vamos ver se corresponde, se essa relação aqui bate. Ezequiel nos explica melhor qual era a medida do pecado, qual era exatamente o pecado ali que prepondera ali para Sodoma e Gomorra. Ezequiel 16, verso 49. Ezequiel 16, 49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Ezequiel falando. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim, pelo que, em vendo isto, as removi dali. Então aqui os pecados de Sodoma: soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade tiveram, mas nunca ampararam, nunca fizeram tzedakah. Então, e diz mais profundamente assim, a história aqui, a Midrash, que na verdade eles tinham também nenhum cuidado com o estrangeiro. Ao contrário, quando os estrangeiros chegavam, a cidade já estava preparada para não supri-lo em nada. Bom, vamos lá. Então, Abraão começa a sua intercessão aqui, capítulo 18, versos 22 e 23, diz assim, já a operação, o exercício da intercessão de Abraão. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença de Adonai. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? O verso 33 conclui assim:
Tendo cessado de falar Abraham, retirou-se Adonai. E Abraham voltou para o seu lugar. Então, aqui nesse contexto aqui do capítulo 18, dos versos 22 até o 33, nós estamos aqui pontuando que Abraham ele se coloca na presença de Adonai, e ele se retira da presença de Adonai e volta para o seu lugar. Não destruas a cidade por amor dos justos que estão ali. Então, na última colocação, na última intercessão, ele faz exatamente, ele utiliza a família de Ló como objeto da intercessão para Sodoma. Então, havendo ali 10 justos, então ele está contando ali com Ló, sua esposa, suas servas, suas 2 filhas, seus genros, né? Então ele está contando ali por cima, assim, não é possível que não hajam 10 pessoas, um contingente de 10 pessoas que sejam considerados 10 justos, porque muito provavelmente Ló deva ordenar a sua família no tocante à fé dele. Então podemos considerar que haverão ali, né? Haveria-se ali 10 justos dentro da casa de Ló. Então esse é o objeto de intercessão para o livramento de Sodoma, nesse sentido. Então ele se coloca na presença do Eterno e ele sai da presença do Eterno. Então aqui muita coisa que a gente pode refletir, né? Isso. Falando sobre essa parte de Abraão se coloca e sai, né, entendendo um pouco sobre intercessão, que nós falamos muitos anos falando sobre intercessão, né, aqui mostra muito um ponto interessante, que a intercessão é um movimento de lugares. Primeiro, né, no versículo 33, Gênesis 12, 36, logo que acabou de falar com Abraão, o Senhor se foi, e Abraão voltou para o seu lugar. Então, o que dá para se entender aqui, que a intercessão é um lugar que nós entramos, servimos, trabalhamos, ministramos, e aí acabou esse momento, saímos. Ou seja, temos que entrar em intercessão e devemos sair de intercessão. Então, isso quebra um monte de coisas que nós já ouvimos muitos anos, e até hoje nós ouvimos: aconteceu tal coisa na minha casa, quebrou um vidro, meu filho está doente, bati o carro, porque eu batalhei. Se você deixa esse lugar e se conecta de novo à sua casa, aos seus dias, ao cuidado, ao zelo, à administração habitual, aos valores, a intercessão ficou e você se desliga desse lugar e se conecta no outro lugar. Aqui mostra muito que Abraão voltou para o seu lugar, ou seja, ele saiu do lugar natural e se colocou no lugar espiritual de intercessão para falar com o Pai. Fará justiça o juiz de toda a terra. O Senhor fará justiça? Essa é a colocação, a sensibilização de Abraão. Abraão tentando sensibilizar o Eterno. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E aí nós vemos Isaías 53, a narrativa que diz que Yeshua, ele foi julgado, ele sofreu juízo por causa dos transgressores que fomos nós, que foi Israel. Nós transgredimos, mas ele sofreu juízo em nosso lugar, a fim de que nós fôssemos alcançados com justiça. Porque justiça é posição correta, é um lugar de favorecimento, é um lugar de beneficiamento. Então ele nos beneficiou. A que paga, a que preço? Preço dele mesmo. Ele se entregou. Ele sofreu o juízo que era meu e seu. Isaías 53 dá toda aquela... Nós que gostamos dessa profecia a respeito do Mashiach, e Israel que também aprecia a Haftará e aprecia a profecia, a menção dada pelos profetas a respeito daquelas porções. Então, Isaías 53 está lá. Está bem comunicadinho que Yeshua sofreu juízo em nosso lugar. Agora eu quero falar um pouquinho sobre justiça de Deus. Então, portanto, o Messias vem e sofre juízo em nosso lugar para que nós obtivéssemos e obtêssemos aqui justiça, a justiça de Deus. Romanos 1,17, a justiça de Deus, Paulo falando aos Romanos, se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Os judeus não messiânicos dizem que Paulo é um desviado da fé do judaísmo. Paulo se perdeu ao longo do caminho. Eu digo que Paulo era israelita legítimo, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, no tocante ao zelo perseguidor da igreja, fariseu dos bons, né? Sabia. Guardador da Torá,
protetor da Torá, segurava as vestes daqueles que matavam Estevão, estavam ali dentro no complô daqueles que estavam matando Estevão, né? O primeiro figura do Messias no Novo Testamento. Então, é ele que está escrevendo aqui: a justiça de Deus se revela nas boas novas do Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A hospitalidade de Ló, o Gênesis, o contexto de Gênesis 19, 4 ao 8, deixa bem claro ali como é que foi a hospitalidade de Ló. Ló instou-lhes quem? Os 2 homens, porque Adonai já não vai para Sodoma. Isso, né? Isso. Mas sim os homens. Isso. Depois a gente vai falar com mais especificidade que, na verdade, Adonai nunca deixa o seu lugar. Então, tudo leva a crer que aqui, quando a gente fala Adonai, o próprio Yahvé, visitando Abraão, podemos calcular, fazendo uma outra conta, que aqui é o próprio Yeshua, o próprio Senhor. Sim. Né? O anjo do Senhor, algumas manifestações, lá em Agar foi o anjo do Senhor que se manifestou, depois, logo ali na frente, no Moriá, o anjo do Senhor que vai até Abraão, o anjo do Senhor ali é uma teofania. Ali já o anjo realmente já é o próprio, nós acreditamos que é o próprio Senhor, o próprio Yeshua. Aqui, que é no capítulo 18, versículo 1 e capítulo 18, versículo 22, onde fala de pede-te do Senhor, ou disse o Senhor, né, a Abraão, aqui a palavra no original é Yehová. E aí você pega a raiz desse Yehová e abre ela, vai sair homem. Ou seja, exatamente. Ou um homem, exatamente. ou... Não é Malak, não é Argelos, não é anjo, não é Sim, Malak. É um homem santo. Exatamente. Né? Muito legal saber, porque essas teofanias elas acontecem muitas vezes na Velha Aliança, né? Muitas vezes. E o próprio Daniel, quando é lançado os amigos naquela fornalha, existe um homem como um Deus, como filho de rei. Ali é uma teofania, ou seja, o próprio Yeshua manifesto, encarnado, aparecendo. Então, assim, é muito interessante quando a gente faz essa retrospectiva e acha o próprio Yeshua nas Escrituras. Exatamente isso. Porque a própria Torá especifica, Luiz, que Adonai nunca deixa o seu lugar. Isso. Ele não deixa o seu lugar. Sim. No reino milenar, quem vai reinar é Yeshua. Isso. Deus vai autorizar Yeshua a reinar. Depois ele entrega o reino ao Pai. Isso. Entende? Sim. Então, quer dizer, o Pai nunca deixa o seu lugar. A própria Torá nos elucida aqui que é a Shekhinah, a Shekinah de Adonai, que adentra o tabernáculo. Que é o nome do Senhor que habita dentro do tabernáculo. Deixa bem específico. Né? A minha glória, sim, habitará entre vocês. O meu nome, sim, estará entre vocês. Mas eu não deixo meu lugar. Mas Yeshua, sim, já como esse intermediador, esse preposto. Bom, Luiz, dando continuidade aqui à porção, nós vemos que Ló instou-lhes muito para que entrassem na sua casa. Os 2 homens, porque Yahvé não desceu. E os homens respondem que eles permaneceriam na praça da cidade. Eles ficariam na cidade, mas na praça, dormiriam na praça. Isso denuncia um pouco do espírito de rejeição da cidade. Sim. Quando você viaja, eu acho que você se apercebe disso. Quando você entra dentro de uma cidade que você vai ministrar, você já percebe. Então, o que está agindo. De repente, aquele espírito na casa que te hospeda já denuncia o espírito na cidade. Aquela rejeição na cidade, etc. Então, eu acho que eles perceberam isso e já queriam ficar ali mesmo na praça. E aí, ele insistiu muito para que viessem para dentro de casa. E ali assam pão também. Não matam, não sacrificam no novilho como o tio, mas ele prepara ali um pão fresco e oferece ali para aqueles homens. Então ali ele dá sinais de uma boa hospitalidade. Então nós estamos falando, a centralidade dessa porção fala sobre a hospitalidade, começar pela hospitalidade de Abraão, a hospitalidade de Ló agora e a ausência de hospitalidade de Sodoma e Gomorra. Porque Sodoma e Gomorra, como falamos aqui, era totalmente ausente de hospitalidade. Falamos que a Midrash se aprofunda no tocante a deixar bem claro, esclarecer, de como eles rejeitavam o estrangeiro. E um dos preceitos da Torá,
dos preceitos mais preciosos da Torá é o cuidado com o estrangeiro. Isso, acolher, né? Cuida do estrangeiro, cuida do órfão, cuida da viúva, cuida do levita, Isso. né? Cuida do estrangeiro, não deixa faltar nada. Não deixa faltar nada. Então, era exatamente esse o pecado de Sodoma. Então, a respeito da hospitalidade, Luiz, eu gostaria de trazer aqui alguns exemplos para nós, bem breves. Raabe. Raabe foi estabelecida no meio do povo de Israel, porquanto escondera os espias, os mensageiros, enfim, aqueles que Josué havia enviado para Jericó, para sondar Jericó. Ela sofreu risco de vida, guardando, protegendo os espias. E foi lembrada. E depois foi lembrada por eles. E depois fez parte da linhagem do Messias. Isso, sim. Porque faz parte dessa linhagem genealógica. Raabe, né? Depois ela se casa com um dos espias. A história fala sobre isso. Um dos pais de Yeshua na linhagem era Salmão. Salmão foi exatamente um dos espias que adentrou a Jericó para espiar a Jericó e foi protegido e guardado por Raabe. Então, Raabe foi estabelecida, falando sobre habitar, né? Estou estabelecida no meio do meu povo. Estabelecer, habitar, fala de uma abrangência, de você trazer a sua existência para uma realidade, né? Então ela foi estabelecida em Israel, sendo estrangeira, né? A viúva de Serepta, por 3 anos e meio, fica com Elias na sua casa, enquanto Jezabel estava ali reinando ainda, né? Jezabel e Acabe. E nós vemos que não foi Elias simplesmente que multiplicou o azeite e a farinha da viúva. Ele começou assim: me dá o que você tem, a farinha e o azeite. Eu só tenho aqui um pouquinho para fazer um bolo, para que eu e meu filho comamos e morramos. Comeu e acabou aquilo, né? Ele fala assim: não, me dê aqui. E nunca se acabou o azeite e a farinha. Mas a prosperidade veio e ela recebeu o profeta, recebeu o estrangeiro, né? Exatamente. E ele, como estrangeiro, Deus começa... Deu suprimento, tanto que para, porque ela falou assim, cara, acabou a vasilha. Se tivesse mais, e não assim, enchendo, né? Exatamente. Tipo assim, de tanto que era benéfico, né? Para aquele que recebe, né? Exatamente. Ele supriu ela. Isso. A gente aprende assim, né? Não vai faltar o azeite. Isso. Ele vai suprir. Não, disponha o teu azeite, disponha a sua farinha, que então não vai se acabar. Isso. Faça, faça isso acontecer, né, cara? Que então não vai. Estou falando de hospitalidade. Eu ir na sua casa e você oferecer. Eu sei quando você oferece lá um cafezão lá e o Nescau, eu sei que aquele Nescau, aquele Toddy, é para Aninha. Para Ana tomar antes de ir de escola. E os meus meninos gostam do Toddy e vão tomar. E eu sei que está indo para o meu filho, está indo para o Zé e Benjamin, e não vai para a Ana. Isso, sim. Então você está dispondo e crendo que amanhã o Toddy tem que multiplicar de novo. Vai ser por isso, Não é isso? Glória a Deus. Então, nesse sentido. A casa de Lídia, um outro exemplo de hospitalidade, Atos 16. A igreja de Filipenses começou na sala da casa de Lídia. Devia ser uma casa muito boa, né, cara? Todo mundo ia para lá, né? Todo mundo ia para lá. Os ciclos de oração, as mulheres ali orando. Parecia uma casa muito, assim, movimentada, né, cara? Exatamente. Diz ali no contexto de Atos 16 que ela constrange a Paulo a ficar em casa. Isso. Ele começa a fazer ali, praticar ali as escrituras, que não era Mateus em diante, porque não havia ainda no Novo Testamento, começa a predicar Torá, Salmos e Profetas, o cumprimento do Messias através da Torá, Salmos e Profetas, e ali nasce a igreja de Filipenses. Na casa. Na sala da casa de Lídia. Então, Hebreus 13, 1 ou 2 fala: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram a anjos. Importante isso. A própria instrução de Paulo para Timóteo: seja hospitaleiro, né? E ele fala para Timóteo, não fala para as mulheres nesse contexto de 1 Timóteo. Ele fala para Paulo: você que anseia o ministério, boa coisa anseia. Porém, ele começa a colocar todas as situações que ele tem que prestar atenção. E uma delas seja hospitaleiro. Ou seja, você quer algo em Deus, comece a se doar, comece a tirar, né? A matemática de Deus sempre é o contrário.
Se você quer mais, dê mais. Subtrai. Se você quer ser o primeiro, seja o último, entende? Então, essa matemática do Senhor é uma matemática que, para muitas vezes, para nós, é muito difícil. Mas é a coisa certa a ser feita. Né? Nós, muitas vezes, voltando o pensamento no início, muitas vezes nós desejamos ser coisas para a igreja, para uma comunidade, mas não queremos deixar muitas coisas para ser isso, né? Então você olha para Yeshua, mostra que ele, sendo Deus, não usurpou mas ele se esvaziou e se tornou servo, né? Ele não se tornou outra coisa. Ele não se tornou um carpinteiro, como era conhecido no começo da sua juventude. Ele não se tornou alguém que falava, ele se tornou servo. E servo na linguagem da cultura judaica mesmo? É o último nível, cara. É o cara que não tem vida própria. É serviçal mesmo. Vive sempre para o outro. Ou seja, ele deixou esse lugar de ser Deus e se tornou servo. Ele deixou tudo que ele tinha para servir o próximo, né? E o que acontece muitas vezes com nós queremos ser o Deus, né? Em muitas coisas. Nós queremos triunfar. Isso, agora, né? Mas o Senhor, o próprio Messias, o próprio Yeshua, deixou esse lugar para se tornar servo. O que ele faz? Ele senta com todo mundo, ele na última ceia, e ele pega uma toalha, um balde de água, e ele faz a coisa que todo servo deveria fazer também, ele lava os pés. Que era o costume da época. De serviço, né? Então, se eu vou na sua casa, eu chego, vai ter alguém pago para você, que já chega, já me coloca na cadeira, tira meu sapato, eu converso, ei, Calvo, beleza? E o servo tá ali, não tô dando nem bola para ele, porque ele é uma pessoa na cultura insignificante, necessária para aquele momento, mas insignificante para o resto do nosso. O assunto não chega nele. E aí, Calvo, tô bem os meninos, e o cara lavando pro meu pé, seca, e aí eu posso sair dali e sentar na mesa com você. E Yeshua faz isso na mesa. Ele pega aquela toalha, pega aquele balde e começa a lavar. E muitos não entendem. Pedro fica, calma, cara, deixa eu fazer. Eu preciso chegar no último nível. Para quê? Para que eu possa cumprir tudo. Né? Cumprir toda a palavra. Né? Então eu vejo que esse lugar de serviço, de servo, que para muitos hoje é um lugar terrível de se viver, mas para nós, os que fomos ganhos pela justiça, é um lugar de plenitude, serviço, né? Plenitude, né? Hoje aqui você abrindo a missão aqui, né? Colocando o seu tempo diante de nós e dos que estamos assistindo, o próprio Márcio, isso é serviço. Todos nós aqui podemos estar fazendo outra coisa, né? Mas nós nos disponibilizamos a servir, né? Simples que né, precário muitas vezes que é o que estamos fazendo aqui, mas estamos servindo. Né? Podíamos estar cobrando para assistir esse vídeo, você já colocou sua contribuição, né, para liberar o nosso link. Não, cara, né? Tudo de graça. Né? Esse serviço é o lugar, né? Servo, né? Servir uns aos outros. Né? Exatamente isso. Muito bom. Terrível. Gente, nascimento de Isaac, rapidamente aqui comentando, quando abençoamos nossos lugares com vida e fertilidade, invocamos deste modo a nossa própria capacidade de gerar e frutificar. Uau, porque Abraão e Sara estavam peregrinando aqui em Gerar e tudo mais. Capítulo 20, verso 16, deixa bem claro ali. Que Abimeleque, né? Aquela questão, não, Sara é minha irmã, né? Fica com, né? Não é minha esposa, porque se eu falo que é minha esposa vão me matar, não sei o que. Então, Abimeleque, quando se percebe, quando vem o peso da mão de Adonai sobre Abimeleque, ele fala assim, o quê? Essa mulher, Sara, é mulher de Abraão. E ali ele faz uma reparação, faz uma restituição, dá ela ali uma certa quantia de um tesouro, dei 1000 ciclos de prata a teu irmão, será isto como compensação por tudo quanto se deu contigo? E orando Abraão, verso 17 do capítulo 20, e orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, porque estava sendo acometido, porque estava tentando se apropriar de Sara. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Então mudou o quadro, um quadro de enfermidade, e aí Deus abençoou através da oração de Abraão, para que essas mulheres pudessem vir a ter filhos. Porque Adonai havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão.
Terrível isso. Uau, terrível. Por causa de nós, pessoas podem se tornar estéreis, Isso. ou por causa de nós, pessoas podem vir a se tornar férteis. Isso Tanto é homens quanto poderoso. mulheres. Isso é poderoso. Então, quando abençoamos esses lugares, então a bênção pode vir. Esse lugar pode ser abençoado com fertilidade. Agora acontece algo interessante aqui a partir do verso 1 do capítulo 21, logo na sequência aqui. Visitou Adonai a Sara, como lhe dissera, e Adonai cumpriu o que lhe havia prometido. E Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe falara. Opa, então quer dizer, é a mesma situação aqui. Aquelas mulheres estavam cometidas de infertilidade. Deus, através de Abraão, abençoa, e aquelas mulheres, elas mudam o quadro de infertilidade para fertilidade. Eram estéreis, deixam de ser estéreis e passam a ser férteis. Pessoas podem se tornar estéreis porque têm tentado abusar de nós. Pode se tornar estéreis. Deus muda o quadro de esterilidade para fertilidade. E aqui no mesmo contexto, nós vemos que agora Deus coloca a semente dentro do ventre de Sara, através de Abraão. Ele torna ela fértil. No mesmo contexto no qual eles estão abençoando aquelas mulheres que estavam no quadro de esterilidade. Ou seja, também a nossa fertilidade também depende da fertilidade local. Eu não posso amaldiçoar, maldizer a fertilidade local para que sejam estéreis. Isso aqui não vai dar certo, Curitiba não vai dar certo, o Brasil não vai dar certo, Piraquara não vai dar certo. E eu não vou dar certo. E os meus também não vão dar certo. Aí trava tudo. Exatamente. Isso aí. Então tem que abençoar, retroalimentar com fertilidade. Eu abençoo, o Pai tenha misericórdia, remove a esterilidade, traz fertilidade. Amém. Traz fertilidade. E assim que nós também sejamos férteis. Vamos lá, depois de muitas coisas, o sacrifício do unigênito. Aqui vemos o Moriá. Então, depois de muitas coisas. Que muitas coisas foram essas? O chamado dos 75 anos, os 10 anos em Canaã, o nascimento de Ismael, a concepção da promessa, o cumprimento da promessa com 100 anos, as peregrinações, a circuncisão, a aliança, os altares, as invocações. Depois de tudo isso, uma prova. Uma provinha. Agora eu quero que você ofereça a Isaac. Por quê? Tem aqui uma centralidade nessa porção, um ponto mais intercessório que se chama o Hineni, conhecido como Hineni. O que é o Hineni? Hineni é quando Abraão diz, eis-me aqui, Isaac, eis-me aqui, meu filho. Esse Hineni é bem específico, quer dizer assim, na tradução perfeita fala, Senhor, que o teu servo ouve e te obedece. Obedece ou te obedecerá. Vai te cumprir. Então, quando Deus chama Abraão em Gênesis 12, ele fala assim, Hineni. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, te obedece ou te obedecerá. Quando Isaac começa a chamar o pai, pai, para onde vamos? Pai, o que vamos fazer? Pai. Hineni. Então, a Midrash sugere a ideia de que Abraão mudou de Senhor. Trocou. A promessa se tornou Começou o Senhor daquele que recebeu a promessa. Hineni. E isso é totalmente aplicativo a nós. No que diz respeito a relações todas, no que diz respeito a ministério. Quando isso entra no coração. Quando isso passa a reinar. É um Deus, né? É um Deus. E quando ele diz Hineni, Deus fala assim, sacrifica. Me dá. Agora é hora de fechar as portas, baixar as portas. Isso é terrível. Isso é terrível. Hineni. Então, depois de tudo isso, o sacrifício do unigênito. Que dramas temos vivido? Né? 3 dias para chegar ao Moriá. Moriá quer dizer da raiz Hash, que quer dizer inspeção. Deus foi inspecionar o coração de Abraão. Né? Esses 3 dias ele foi refletindo, né? O filho ali com a lenha, né? Ele com o cutelo e com o fogo, refletindo. E ali fala no contexto que o menino era, não sei se tem se dado melhor do que eu, mas ele estava entre 16 e 18 anos, né? Não era um menino. Que você podia segurar. Ele amarrou um cara já, um homem grande, cara. Formado. E ele ali
pai, cadê o cordeiro? Cara, relaxa, velho, agora mudou o esquema aqui, né? Agora você tem que... Ele deita o menino amarrado, né? Terrível. Ali, esses 3 dias foram, cara, 3 com uma eternidade pra ele, né, cara? Ali, conversando com Deus, subindo que lugar. Terrível. Não, o Abraão nunca mais foi o mesmo. É. E mesmo depois que Deus proveu o cordeiro, providencia, ele nunca mais. Eu não acredito que ele foi pra. Vamos relaxar agora, vamos fazer uma festinha. Ele falou assim: agora eu preciso. Deus é terrível. Terrível. Deus é terrível. Terrível. Então isso traz uma noção de temor muito grande, né? Isso. Então 3 dias para chegar em Moriá, para ser inspecionado pelo Eterno. Terceiro dia de Yeshua também fala sobre isso. Oséias faz essa profecia, Oséias 6, 1-3, fala que no terceiro dia que ele morrerá, ficará guardado 2 dias e depois no terceiro dia ressurgirá. Oséias 6, 1-3 fala sobre isso. Mateus 16, 21, Yeshua também fala: eu vou morrer, vou passar 2 dias guardados, no terceiro dia ressuscitarei. Mateus 16, 21. Agora aqui faz uma reflexão, quero fazer uma reflexão também, Luiz, sobre o quadro de unigênito para primogênito. Porque Isaac, ele é considerado por Abraão e pelo próprio Deus como unigênito de Abraão. Você não me negou. Na narrativa aqui a gente vê, do versos 9 ao 16, nós vemos que o próprio Deus ele fala assim para Abraão: Abraão, não mate o menino. Eu já percebi, eu já vi, eu já inspecionei, eu já verifiquei que você não me negaria o seu único filho. Ele coloca ali numa classificação de filho unigênito, de filho único, né? E aqui nós vemos também que Yeshua ele vem como unigênito de Deus, né? Quando Deus faz a criação, ele façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele está se referindo ao filho. Ele está se referindo ao próprio Yeshua. Yeshua, façamos aqui o homem a nossa semelhança, a nossa imagem e semelhança. Então, Yeshua é o único filho de Deus. E agora nós vemos que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 12 fala que a todos quantos creram no seu nome e o receberam, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele veio como filho unigênito, mas nós também recebemos poder para sermos feitos filhos. E Colossenses 1:15-18 fala que ele é o primogênito da criação. Ele estava lá na criação, ele estava ajudando, colaborando o Criador na criação, e depois fala que ele é primícia da humanidade, ele é o primogênito entre os mortos, ele é o primeiro a morrer e ressuscitar. Uau, isso é louco, hein? Ele ressuscitou muitos, mas ele foi o primeiro a morrer e se auto-ressuscitar. Né? E depois Romanos 8:29 faz uma conclusão, Paulo faz uma conclusão, que eu tenho a obrigação de abrir aqui, Romanos 8:29, que diz assim: porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha a revelação do Rabino Shaul, Rabi Shaul. Portanto, nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem. Nós fomos feitos na mesma forma, que o seu filho. A imagem aqui é Eikon. Eikon é estado de mente, semelhança moral. Nós temos a mesma mente, o mesmo estado mental do seu filho, do primogênito, do unigênito, anteriormente unigênito, agora primogênito, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então aquele que era unigênito se tornou primogênito. Nós estamos aqui prestando um serviço para Israel. Aquele que era unigênito se tornou primogênito de uma família de muitos irmãos. E nós fomos feitos conforme a imagem do seu filho mais velho, do seu unigênito. Então vamos lá, dando continuidade. Yahvé Irê, aquele que existe, vê e proverá. Lá atrás, na aliança, Deus se revela a Abraão como El Shaddai. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Vocês precisam, você, teu filho Isaac, teu neto Jacó, tem que me conhecer como El Shaddai. Ele só se revela como El Shaddai tão somente para os 3, para os patriarcas. Ele não se revela para depois, Moisés. Para Moisés ele não se revela como eu serei o que tiver que ser. Isso, eu sou esse. Né? Para os patriarcas, El Shaddai. Isso fala de um objetivo, bem claro.
vocês precisam me conhecer como Todo-Poderoso. Uau. Para vocês, eu teria que ser Todo-Poderoso. Sim. E aqui, para Abraão, mais um momento aqui em específico, ele fala assim, agora eu sou para você, Yahvé Irê. Yahvé quer dizer aquele que existe. Adonai é o único e verdadeiro Deus. Quem que você serve, Luiz? A Deus. O Deus comum aí? O Deus comumente aí? Não. Adonai. Isso. Ao único e verdadeiro Deus. Existe só um, né? É por isso que nós temos insistido nisso. Servimos Adonai. O nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Adonai. Que nos tirou da casa da servidão. Então, Adonai é o único e verdadeiro Deus. Yahvé, aquele que existe. Yahvé é aquele que existe. Irê, aquele que proverá. Isso. Aquele que existe, proverá. Aquele que existe, proverá o cordeiro. Não mate o teu filho unigênito. Não mate. Atrás daquele arbusto tem um cordeiro amarrado pelo chifre. Mata ele, sacrifica aquele cordeiro. E quem é aquele cordeiro? É uma anunciação do próprio Yeshua, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você não me negaste o teu único filho, mas eu vou ter que sacrificar o meu. É a substituição, né? Substituição. Vou livrar o teu filho para o cordeiro ir no teu lugar, né? Isso, e Yeshua fez isso, né? Esse é o papel, né? Substituição. Vocês não precisam sofrer, eu faço. Exatamente isso. Isso foi no Monte Moriá, onde o Senhor fala, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Então, Yeshua é esse cordeiro que foi oferecido. Amém. Isaías 53, 7 fala sobre isso. Isaías 53. Precisamos fazer essa Beit Hadashah, Luiz? Tá Nós bom. nos estendemos nessa porção. Essa porção é muito cheia de assunto, mas precisamos complementar aqui. Isaías 53, 7. Quer ler isso? Diz assim, Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui já falando do Filho unigênito de Deus, Sim. que depois se tornou primogênito. Sim. 1 Coríntios 5, 6 ao 8. Sem contar o que João Batista fala a respeito de Yeshua, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5, E João Batista 6 foi ao 8. doutrinado pelo pai Zacarias, que era um sacerdote, né? Estava no seu turno quando ficou mudo, quando o anjo falou que iria acontecer, iria nascer um filho que anunciaria o Messias, né? Exato. João Batista tinha, Zacarias e João Batista tinham toda a possibilidade da legitimidade. isso, de falar algo dentro do... Ele estava dentro do templo, Uma linhagem ministrando. sacerdotal. Exatamente. Ele estava lá com incenso, ele era um sacerdote de ofício. Exatamente. E dentro desse lugar, o Senhor fala, ei, o seu filho vai anunciar o meu. Exatamente. Maravilhoso. Né? Então, João Batista também foi um cara que foi doutrinado pelo pai Zacarias no deserto, o pai foi junto com ele, e ele ficou 18 anos, mais ou menos 18 anos, sendo doutrinado pelo pai, o pai com as escrituras, com a Torá, ali falando com ele que, cara, o que você está recebendo aqui, está aqui, agora volta. Sim. E anuncia esse. Porque ele precisava de subsídio, de informação, para saber identificar o Messias. Não, porque se fosse uma mentira, se fosse o Messias, fosse uma mentira, Zacarias falou assim, cara, não, Exatamente. eu tô louco, me tira daqui, Exatamente. eu peço minhas contas, eu vou embora, o que eu tô recebendo é do diabo. Não, ele é o cara que vai preparar o caminho Exatamente. para o Messias anunciado por Isaías, entende? Então, o João Batista ficou todo o tempo no deserto com o pai, encontrando o Messias na Torá. Nas Escrituras. Porque ele tinha que saber, cara, quem é esse? Exatamente. Cara, esse é o que está. Cara, esse é o que está. É esse que eu tenho que batizar. Entende? Eu não sou digno de desatar as sandálias. Por que ele falou isso? Exatamente. Porque Ele o reconheceu. dentro da Torá. Exatamente. Entende? Isso é incrível, cara. Muito bom. 1 Coríntios 5, 6 ao 8, diz assim, Paulo falando: Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Aqui estou falando do fermento dos fariseus. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também o Messias, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O nosso Cordeiro Pascal foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas sim com os asmos, com os pães
da sinceridade e da verdade. Amém. Verso 8, celebremos a festa. Qual festa? Páscoa. Pensa. Com que pão que nós vamos celebrar a Páscoa? Com os pães sem fermentos, Isso. que era a festa de Páscoa. Na Páscoa é oferecido pão sem fermento, conforme a tradição. Né? Então, para nunca mais nos esquecermos de como é que nós saímos do Egito, com o pão ainda não levedado. Então, quem é o pão não levedado? Quem é o pão sem fermento? O Cordeiro Pascal. Quem é o Cordeiro Pascal? O Cristo. O Cordeiro Pascal é o Cristo, que foi imolado. Em que dia? No dia de Páscoa. Exatamente no dia de Páscoa, cumprindo Páscoa. E por aí vai. 1 Pedro, fechamos aqui essa conclusão. 1 Pedro 1,17. 1 Pedro 1,17. Quer ler, Luiz? 1 Pedro 1,17. E ainda com temor, durante o tempo da vossa peregrinação, se chamais de Pai aquele que julga segundo as obras de cada um, sem discriminação de pessoas. 18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa maneira fútil de viver, recebida por tradição dos vossos pais. Até o 21. Tá. Mas, 19. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. 20. Conhecido já antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos em vosso favor. 21. Por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que vossa fé e esperança estejam em Deus. Exatamente. Êxodo 6, Deus promete, Deus faz umas promessas ali, promete para Israel que ele será resgatado. E aqui nós vemos, verso 18, não foi mediante coisas corruptíveis que fomos resgatados, mas fomos resgatados, verso 19, pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, sem mancha, o sangue do próprio Messias. Isso. O sangue do próprio Messias. Esse é o nosso resgate. Esse é o nosso resgate. Amém. A Haftará, para essa porção, Haftará a respeito da mulher sunamita, 2 Reis 4, 1 a 37, fala daquela mulher que zela para cuidar do homem de Deus, que sempre passava por aquela região, sempre viajando com seu servo, provavelmente Geazi, e ela prepara ali na casa dela, ela constrói um quarto de tijolos, coloca nesse quarto uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro para receber bem o profeta e seu servo. E então o profeta se preocupa em ajudar aquela mulher por causa da hospitalidade dela, em favorecer aquela mulher por causa da hospitalidade dela, em beneficiar aquela mulher por causa da hospitalidade dela, lembrando que a centralidade dessa porção é a hospitalidade. Então ela recebe bem o profeta, o mensageiro do Senhor, e ela fala assim: não há nada que você possa fazer por mim, porque eu estou estabelecida no meio do meu povo. Ou seja, eu já estou estabelecida, não há nada que você possa fazer. Eu já sou uma mulher rica, uma mulher com posses, tenho tudo, tenho uma boa casa, tenho uma boa vida, não há nada que você possa fazer por mim. Então ele responde, ele percebe que ela não tem filho, e então ele profetiza que dentro de um ano ela estaria com um filho, também dentro da centralidade da hospitalidade, e também fazendo menção à própria semente, o descendente de Sara, porque o anjo, né, fala para Sara, né, Sara, daqui um ano você estará com um filho nos seus braços, né? Então aqui uma Haftará muito, muito, muito importante, muito interessante. Brit Hadashah, eu vou trazer aqui uma sugestão assim para Brit Hadashah, uma lista para Brit Hadashah. Não vamos abrir os textos. Mateus 10 fala sobre as casas dignas. Vão de 2 em 2, de cidade em cidade, a casa que vos receber bem, ali vocês entrem, ali vocês comam, e ali vocês se estabeleçam, e daquela casa vocês toquem a cidade. Vocês toquem a cidade, purificando os leprosos, curando os enfermos, pregando o evangelho do reino dos céus, naquela cidade. Então, a casa é a base de vocês. Da casa, vocês tocam a cidade. A casa que não receber bem vocês, saiam da cidade. Bata a poeira das sandálias dos pés e saiam da cidade. E digo para vocês que menos rigor haverá para Sodoma e para Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Isso. A casa que receber bem vocês, salvem essa casa com a Shalom. A casa que não receber, retorne a Shalom para vocês.
Então essa é a lição para nós. O pecado de Sodoma e Gomorra foi a ausência de hospitalidade. Aqui o pecado dessas cidades e dessas casas, e lembrando que essas casas podem determinar a sorte ou o azar, o destino daquela cidade. A casa que não receber bem vocês, saiam da cidade. Então, isso diz respeito à indignidade dessas casas. Não apenas a ausência de hospitalidade, mas a ausência de hospitalidade para aquele que detém a mensagem do reino dos céus. Amém. Vocês estão indo anunciar o evangelho do reino dos céus. Então essas casas têm que se aperceber daqueles que estão em nome de Yeshua, em nome do Senhor, naquela posição do Senhor, como prepósito do Senhor ali, e também prestar atenção no que diz respeito à mensagem que esses carregam. Então, muito importante essa observação. Lucas 17, 26, 37, o próprio Messias, Mashiach, faz uma orientação a respeito, uma referência à mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Quem perder a sua vida, achará. Romanos 9, 6 a 9, Isaac e os filhos. Quem são os filhos de Abraão? Né? Isaac é o filho, é a promessa, mas nós também nos tornamos filhos de Abraão. Os israelitas não são necessariamente filhos de Abraão, e não são necessariamente israelitas nesse contexto que Paulo está falando. Israelitas são aqueles que creem, os da fé. Esses são de fato os israelitas. Portanto, nós podemos nos considerar israelitas porque temos a fé em Yeshua. E Gálatas 4, 21 a 31, somos filhos da mãe livre da promessa, não da filha escrava, porque somos filhos gerados pela promessa. Aqui faz uma comparação entre a Jerusalém atual e a nova Jerusalém que descerá do céu. A nova Jerusalém é comparada com Sara, e a Jerusalém atual, essa Jerusalém escrava, é considerada como Agar, né? Então, há uma relação importante, uma comparação importante. Gálatas 4, 21 a 31, e Hebreus 11, 13 a 19, a fé de Abraão e a fé de Sara. É maravilhoso esse contexto, capítulo 11, 13 a 19. Complementa ali, faz uma conclusão maravilhosa a respeito da fé deles. E Tiago 2, 14 e 24 também fala sobre a fé de Abraão que operou juntamente com suas obras, como a fé de Raabe, porque recebera bem os espias, os mensageiros, aqueles que foram espiar ali a Jericó. Então a fé de Abraão operou juntamente com suas obras. Acho que eu posso sair de hoje aqui, eu creio que cada um que está assistindo pode também sair com isso, é que iniciamos essa porção falando qual a nossa intenção? A nossa intenção não, mas a nossa como é necessário a gente ser hospitaleiro. Exatamente. Torna-se hospitaleiro quem está com a casa em ordem. E a casa em ordem só é feita para um sacerdócio pleno, né? Então, estamos nesse lugar onde a hospitalidade vem de uma casa organizada que vem de um sacerdócio pleno. Bem né? colocado. Quando nós estamos na nossa posição, assim como Abraão estava, né? A nossa casa é ordenada e nós acabamos sendo hospitaleiros, né? Exatamente. E a nossa hospitalidade vai determinar o êxito e vai determinar também o livramento e a bênção para todos aqueles que estão à nossa volta e para os nossos contextos onde nós estamos inseridos. Isso. É exatamente isso. Muito bom. Shalom a todos, Shabbat Shalom a todos, e nos vemos na próxima semana com a próxima Parashá. Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos.